Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com meu amigo André Lois. Fala, Hudson. Tudo e aí, bom? Tudo bem? Como é que você está, André? Tranquilo, tudo ótimo. Prazer estar aqui. Prazer todo meu amigo. André, trabalhei anos atrás com ele. Nossa, no Rio de Janeiro. Nem falar quando. Nem falar quando. André, se apresenta rapidamente para o pessoal conhecer quem é André Lois, né? Afinal de contas, quem é André Lois? Vamos lá, Hudson. Eu sou economista, eu sou aquele tipo de economista puro sangue que fez graduação, mestrado e doutorado em economia. Estudei no FRJ, depois fiz doutorado na Universidade de Paris. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei no governo no ano do Plano Real. Foi uma experiência maravilhosa. Na Secretaria de Comércio Exterior, fizemos muita coisa ali com tarifa e tal, prévio ao Plano Real. Depois eu trabalhei na Associação Nacional dos Bancos de Investimento, com você, no BID, 2 anos. E depois eu fui para o mercado. Eu trabalhei no Bozano, Santander, HSBC e Morgan Stanley. Trabalhei nesses 4 bancos, sempre como economista-chefe. No Santander eu fiz algumas outras coisas, área de equity também, corretora. Acumulei, mas sempre acumulando com a área de economia. Então, não. E no Santander e no Bozano eu era economista de Brasil. No HSBC e no Morgan Stanley eu fui upgraded para ser economista de Latam, que foi uma ótima experiência, né? Hoje eu tenho conhecimento da região toda. E eu tive, no meio desse período todo como economista, eu tive uma experiência muito enriquecedora, que foi eu ter sido CEO do Fundo Garantidor de Créditos. Né? Bem diferente essa. Bem diferente, né? Muito mais focado em regulação bancária, risco bancário. Mas isso era uma coisa, como eu tinha sido acumulado na área de RI lá no Santander, eu já tinha conhecimento de balanço de banco e tal. E foi muito, muito legal. Foi um período muito bom. Pô, que legal, hein? Aí eu tô fora de banco faz aí alguns meses. Tá. Pô, puro sangue mesmo, né? Consultoria. Tá certo. André, bem, aproveitando a experiência de André Lois, vamos falar de economia, né? Vamos falar de economia. André, uma das coisas que eu tenho ouvido por aí, só para começar a bola a rolar aqui a nossa conversa, é que a inflação, a gente tem conseguido, no mundo no geral, vamos começar falando de mundo, a inflação tem reduzido, tem caído e não tem tido recessão, tal soft landing, não sei o que e tal. Tem alguma coisa nova no mundo que às vezes parece que há alguma coisa acontecendo nos últimos anos na economia. O que você pode falar? Vamos começar aí. Eu acho que tem 2 fatores. Eu acho que um é mais de longo prazo, refere-se ao fato de que hoje você tem economias mais abertas e com menos oligopólios no mundo, se comparado com 40 anos atrás, vamos dizer assim. Mesmo com, se você considerar um certo retrocesso na globalização que acontece desde 2017, 2018, quando o Trump, quando o presidente dos Estados Unidos começou a confrontar na questão comercial a China, e a China foi um grande exportador de desinflação para o mundo, né? Verdade. Você teve esse retrocesso em 2018, e inclusive porque quando o Biden assumiu, ele manteve as políticas do Trump nesse aspecto, né, de uma guerra comercial com a China. Então, de fato, houve um retrocesso se você comparar com, digamos, 2010, 2005, 2015. Mas, se você comparar com os anos 80, com o que acontecia até os anos 80, o mundo hoje é um mundo que ele, durante décadas, ele buscou reduzir falhas de mercado, reduzir concentração, aumentar a competição através da redução de barreiras e tal. Então, eu acho que o mundo em geral ele é mais difícil você repetir episódios inflacionários muito persistentes como aqueles que você tinha nos anos 60, 70. Não estamos falando de Brasil e América Latina, onde a natureza da inflação nesse período era outra, era de desequilíbrios macroeconômicos muito grandes. Não estamos falando da inflação de países envolvidos. Se você pega nos anos 70, os Estados Unidos teve inflação de 2 dígitos durante algum tempo, né? Então, esse tipo de coisa é difícil de repetir. A segunda coisa, ela é mais específica desse episódio inflacionário da pandemia, e que foi relacionado à pandemia. Então, ele é um episódio inflacionário que ficou muito carregado na questão da retração de oferta e não do excesso de demanda, né? Então, a retração de oferta provoca aumento de preços. Esses aumentos de preços, eles persistiram mais do que a gente imaginava, porque foram vários choques
teve os choques relacionados à própria produção na pandemia, redução da produção na pandemia, tivemos choques relacionados a commodities, depois tivemos choques relacionados a commodities que estavam ligados à invasão da Ucrânia, e obviamente isso se é repassado para outros preços, né, que seriam preços mais afeitos à inflação de demanda, mas não num contexto de um excesso de demanda, eu diria assim. Então, eu acho que por isso também você tem conseguido reduzir a inflação, ela vem se reduzindo, a despeito de você ter um mercado de trabalho que voltou a estar em níveis pré-pandemia na maior parte dos lugares. Nos Estados Unidos não, né? Nos Estados Unidos o desemprego ele deu uma subida, inclusive ultimamente, ele segue mais entre 3,5% e 4%, quando no pré-pandemia estava em mais ou menos 3%. Né? Tá bom. Então, nos Estados Unidos ele ainda segue um pouquinho mais desemprego, na Europa também. No caso do Brasil, por exemplo, ele caiu abaixo do pré-pandemia, até porque o Brasil vinha daquela recessão muito grande no final do governo Dilma, início do Temer, né? Então, eu acho que essa combinação, essas coisas que eu comentei, ajudam a explicar porque você não está precisando ter uma recessão para poder mais ou menos ajustar ali. Para que a inflação venha para baixo. No entanto, mercados de trabalho que não tiveram um ajuste muito forte significam que a última milha da redução de preços ela é mais difícil. E, de fato, está todo mundo com inflação acima das suas metas ainda, embora ela tenha convergido para baixo. Mas foi uma queda grande, né, André? Foi uma queda grande. Me lembro assim, 10%, ou próximo de 10%. Mas né? é o fenômeno da inflação de oferta, né? Mais relacionada a questões de oferta. O salto também foi muito rápido para cima, né? Saiu de 3% ali de inflação, 2% de inflação, para 10% em 1 ano e meio, mais ou menos. Né? Tem gente que fala também que talvez tenham tido muitos estímulos também. Teve. E os estímulos, talvez, tem gente que fala, como é que é? O balanço do Banco Central dobrou de tamanho, não sei o quê. Então, na verdade, dá para dizer que foi uma conjunção, você acha? Assim, teve uma restrição de oferta e... Se você não tivesse dado tanto estímulo, esse repique de inflação teria terminado mais rápido. Mas aí você tem outros objetivos de política econômica que não somente o controle da inflação. Né? Você estava numa situação muito incerta, né? Pandemia é a primeira pandemia relevante que acontece depois que você tem arcabouço de política monetária, quer dizer, a anterior foi 100 anos atrás, a gripe espanhola, você não tinha os bancos centrais com as suas funções modernas, nenhum dos instrumentos que você tem de política monetária hoje eram usados, eram conhecidos, né? Tudo novo, na verdade, né? Isso foi engendrado durante a Grande Depressão, nos anos 30 nos Estados Unidos, e depois, pouco a pouco, aperfeiçoado, né? Então, foi a primeira grande experiência global que você teve de como combater esse tipo de crise, que é uma crise que leva a uma redução da oferta muito concentrada e muito forte, usando esses instrumentos que você já tem hoje, né? E aí eu acho que naturalmente você prefere errar para mais, no sentido de incentivo, né? E depois você vê a questão, as consequências de você ter errado para menos no incentivo, do ponto de vista de perda de produto, de emprego e perda de bem-estar, seriam muito mais sérias do que um período maior para a convergência da inflação, como está ocorrendo agora. Sim. O que também, eu já tem alguém que estava comentando isso, né? A questão do economista, de quem está no governo, né, na área econômica, é executar a política econômica de quem ganhou a eleição, né? E quem ganhou a eleição, obviamente, está pensando o quê? Precisa minimizar o dano que vai ter, né? Não foi só quem ganhou a eleição, né? Mas é um dano horrível também, né? Desemprego danado. Eu acho que é mais. Eu acho que a gente no Brasil, por muito tempo, a gente teve tanto descontrole que a gente ficou com uma visão, vamos usar um termo de mercado, muito hawkish, né, das coisas, e com razão, né? Porque você tem um histórico no Brasil de a primeira redução de vigilância que você tem, a sociedade brasileira quer gastar mais, quer aceitar mais inflação e tal. Né? Isso é uma característica da nossa sociedade, independente de governos. Tem governos que são mais responsáveis do que outros do ponto de vista dos controles e da saúde macroeconômica, mas a sociedade brasileira em geral, ela gosta de
um ambiente um pouco mais frouxo do ponto de vista de políticas fiscal e monetária. O Congresso gosta disso, a população como um todo, acho que ela acaba dando sancionando isso às vezes nas escolhas para diferentes postos de governo, em estados, governo federal, então, etc. E tal. Então a gente tem essa preocupação, né, que é saudável para o Brasil e para a América Latina, pelo nosso país. Concordo com você, concordo. Você tem que saber balancear isso, quer dizer, tem momentos em que faz sentido você tomar um pouco mais de risco nessa seara, porque tem outras coisas que são muito relevantes, e eu acho que o período da pandemia foi claramente uma situação assim. Não, também acho. E conta uma coisa, foi uma dúvida que eu tenho, que é o seguinte, acho que desglobalização é forte, eu também não acho que o mundo está vivendo uma situação de globalização, mas como você falou, está reduzindo. Isso é mais inflacionário? Isso é outra das coisas que eu tenho ouvido Essa falar. É uma discussão, eu acho que é mais inflacionário. Só lembrando sempre que a inflação é um delta, né? A inflação é variação de preços, não é nível de preço. Obviamente, para você chegar num nível de preço mais alto, ele teve que variar mais. Tá. Né? Só gosto de falar assim, quando a inflação para de subir, não quer dizer que o preço cai, né? Isso. Ou às vezes quando as pessoas falam assim, o preço dos alimentos está na altura, a inflação não vai parar, não, meu amigo. Se ele continuar nas alturas, não cair nem subir, a inflação de alimentos no ano que vem terá sido zero. Por mais que o preço da batata siga muito alto para o seu bolso, né? Então, sempre tomar cuidado com isso. Inflação é variação de preço, né? Então, assim, eu acho que qualquer medida que restringe a melhor alocação de recursos para que a oferta exista de forma abundante e produzida nos lugares em que você produz por menor custo, ela vai ter um efeito sobre nível de preço. Então, quando eu remonto muitas barreiras tarifárias e não tarifárias, eu acabo induzindo a produção a sair eventualmente do lugar onde ela conseguiria ter uma melhor combinação entre qualidade e preço para um outro lugar onde essa combinação é pior. Porque eu tenho outros objetivos, que nesse mundo, o mundo voltou a ter objetivos mais relacionados à estratégia, política, segurança agora, nacional, tudo isso, né? Seja pela emergência da China como uma grande potência, como isso incomoda os Estados Unidos, seja pela pandemia que mostrou que é importante você não erradicar completamente certas indústrias do seu país, no caso da farmacêutica, né? Você poderia ter tido uma situação global em que a falta de cooperação entre as nações tivesse levado a um racionamento de vacinas para países que precisassem. Acabou não acontecendo. Acabou não acontecendo, mas podia ter acontecido. Então, eu acho que os políticos começaram a reagir a isso. Então, não tem dúvida que isso aumenta o nível de preço, né? Enquanto essa mudança de nível de preço estiver acontecendo, provavelmente a inflação vai ser maior. Ou mesmo que ela não seja maior, ela vai ser mais resistente à queda. Talvez as taxas de juros tenham que ficar mais altas para que você consiga segurar a inflação perto das suas metas, e com isso você acaba provavelmente tendo um crescimento um pouquinho menor do que seria possível. Até que esse ajuste aconteça. Depois que esse ajuste acontece... Mas isso não é de curto prazo. Né? Isso é uma coisa que deve durar uma década aí, ou um pouquinho uma mais, década, né? Isso aí é verdade. Um pouquinho mais. O período de acomodação, de investimento. Na verdade, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo alguma duplicação de produção no mundo, né? Em alguns setores, né? Então, até para remunerar o capital, quando você tem duplicação e, portanto, você não tem o melhor uso do capital, não, o mais eficiente, os preços têm que ser maiores, né? Isso pode demorar uma década aí. E aí depois você tem uma discussão assim, bom, mesmo que tenha acabado este processo, o fato de que você tem barreiras um pouco mais altas de maneira permanente, isso é inflacionário. Eu não sei se inflacionário é a palavra, mas isso tende a fazer com que convergência para baixo da inflação seja mais difícil. Por quê? Porque o poder de monopólio dos setores naqueles países aumentou. Então, vamos supor que eu tenho um choque.
Né? Choque, tipicamente, não tem a ver com o poder de monopólio. Tá. Tivemos um problema climático, que estão mais frequentes agora, muito forte. Durante 2 anos, as safras se reduziram e você tem um problema de preço de alimentos. Eles vão subir, isso vai ter um repasse para outros preços da economia. Em princípio, seria mais rápida a convergência de volta para os targets, num mundo que tivesse mais possibilidade de, em outros preços, que não fossem os dos alimentos, por exemplo, ter a concorrência ser maior e forçar pela redução de demanda. Tá. Esse choque faz com que a demanda diminua um pouco. Se você tem mais poder de monopólio, porque tem mais proteção, isso não é que não volta a inflação, mas ela demora mais para voltar. Então, acho que, em geral, a gente pode dizer, isso aqui foi muita digressão de economista, né? Mas, assim, em geral, a gente pode dizer que a tendência é que seja um mundo um pouco mais inflacionário, sim. E a inflação mais resistente, mais interessante. Mais inflacionária e mais resistente. Interessante. Fala um pouco de Brasil, André. Não. Como é que a gente... Bem, tivemos agora, estamos agora no governo Lula 3, né? Tivemos a princípio nós tínhamos um governo de direita, eu digo a princípio porque várias medidas, né? E voltamos a ter um governo de esquerda e tal, independente de ser direita ou de esquerda, há uma outra condução de economia. Como é que você está vendo a economia brasileira, primeiro ano de governo Lula? Antes de falar do governo Lula, ou do anterior, do governo Bolsonaro, eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas que estruturalmente estão mais estáveis no Brasil. Boa! 20 ou 30 anos atrás, né, para quem é jovem que está nos assistindo aqui, a mudança de governo sempre mudava tudo, quase, no Brasil. Nossa, né? Bem lembrado, André. Então, um sinal de maturidade de uma sociedade é quando mudanças de governo mudam muito menos coisas. Né? Infelizmente, isso vem acontecendo com o Brasil desde os anos 90. Você é bem tocado isso, André, porque é verdade, apesar de serem duas orientações diferentes, não sei o que... Sim, eu tenho um regime de política monetária que o Lula pode ter falado no início, independência do Banco Central, bate no Roberto Campos de vez em quando, mas assim, bate um pouco porque politicamente é bom bater também. Não sei se ele tivesse amanhã a chance de trazer o Banco Central de novo para ser não independente, se ele faria isso. Eu acho que ele prefere que seja independente se ele possa reclamar do Banco Central, que politicamente é sempre agradável, né? Poder, né, como a gente diz em inglês, né, someone to blame é sempre bom, né? O Congresso já deixou claro que tem um regime de política monetária, com estabilidade e tal, que a gente quer isso e tal. Então, assim, a situação da inflação no Brasil hoje é uma situação equacionada. Se o Brasil tem coisas que ele pode fazer do ponto de vista micro, para estimular a competição, mais abertura externa, certamente o Brasil pode fazer, um país ainda fechado comparado com seus países comparáveis, isso é outra coisa, deveria ser perseguida. A situação inflacionária brasileira é equacionada, ela está ali num target ou perto dele, que é mais ou menos parecido com os seus pares em mercados emergentes, né? A situação de contas externas é absolutamente equacionada, as pessoas mais jovens não têm noção do que era a dificuldade de contas externas que o Brasil tinha antigamente, países emergentes em geral. Isso mudou sobretudo porque você passou por um regime de câmbio flutuante. E o regime de câmbio flutuante, os regimes de câmbio fixos, eles eram muito importantes lá atrás para ancorar a inflação, porque a gente não tinha outros equilíbrios macroeconômicos que a gente foi aos poucos adquirindo. Uma vez que a gente tem adquirido, e a política cambial de câmbio fixo ou semifixo tem ajudado nesse caminho, que foi o que aconteceu no Plano Real, uma vez que você tenha atingido ali, tenha tido a maturidade de criar regimes de política monetária, de política fiscal, vou falar do fiscal, é complicado, mas você tem muito mais regime de política fiscal do que você tinha 30 anos atrás, não tem nem comparação. Você pode deixar o câmbio flutuar, que ele não vai ter um impacto tão grande na inflação. No início tem uma volatilidade maior, a elasticidade ou o repasse é maior, depois a sociedade se acostuma. Então o Brasil tem uma coisa sensacional para contas externas, que é o seguinte: a flutuação do câmbio hoje ela é absolutamente banal. A sociedade sabe que isso acontece, as empresas sabem, as empresas aos poucos foram fazendo o ajuste de seus balanços para que eles estivessem menos descasados do ponto de vista de moeda. Quem é exportador pode ter mais passivo em dólar, quem não é exportador tem que ter um passivo menor em dólar. Para aqueles que querem ter um passivo maior, você tem instrumentos de hedge, que cai aí na sua seara muito fortemente, né? Instrumentos de hedge muito melhores do que você tinha há 30 anos atrás, né?
Agora uma iniciativa sensacional aí do BID, que veio ao Brasil, com o Roberto Campos, de fazerem um funding para que você tenha instrumentos de hedge mais longos, que o prazo continuou sendo um problema no Brasil. Então, a flutuação cambial ela é banal. Ela saiu de 4 para 5, né? E a inflação, tudo bem, a inflação você tem um repasse lá de 7 basis points por cada 1% do câmbio, 6 basis points, mas é isso, você adiciona 1% a inflação, 1,5% naquele ano, isso acontece e depois ele vem para baixo. Antigamente, gente, você adicionava 0,5% no mês na inflação, né? Então, você adicionava 10% na inflação, 8% na inflação no ano. Então, o Brasil está muito bem encaminhado nessas coisas. E a gente tem assim, 3 problemas, fiscal, fiscal e fiscal. Né? Assim, volta àquela questão da nossa sociedade, ser uma sociedade que tem pouco apreço pela questão de limite de orçamento e tal. Né? A gente avançou muito nisso, a gente aprovou uma lei de responsabilidade fiscal que foi revolucionária no ano 2000, foi pela primeira vez que você teve um processo. A lei de responsabilidade fiscal não é só a meta que fica todo mundo discutindo no jornal. Explica um pouquinho, André, muita gente não sabe. Ela introduziu um regime, um processo inflacionário com a LDO, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que coloca os fundamentos do que vai ser o orçamento do ano seguinte. Tem uma lei plurianual que fala sobre os próximos 5 anos. Depois tem a lei orçamentária que é enviada até o final de agosto, depois tem a aprovação dela, depois tem essas revisões que o Tesouro faz a cada 2 meses, se você está dentro do esperado ou não está. Isso não existia até os anos 90. Eu lembro, só para dar uma para quem, ninguém nem sabe assim, né? Década de 80, né, que o orçamento dos estados se confundia com o dos bancos estaduais, né? Isso, e o orçamento do Banco do Brasil criava moeda fortemente até um determinado momento, o orçamento do Banco Central financiava o Tesouro às vezes, então era uma maluquice muito grande que não existe mais hoje, né? Hoje é crime fazer isso, né? A Dilma foi impeachment por um crime fiscal, aí pode dizer, foi a situação política, óbvio, o impeachment é sempre uma decisão política. Sim, e você talvez, certamente levou mais as últimas consequências do crime fiscal dela, porque ela tinha 9% de popularidade. Sim. Se ela tivesse 39%, você ficaria uma sanção que talvez não desse impeachment, mas a lei diz que você pode impeachment um presidente por um crime fiscal, né, como que foi cometido. Então, assim, isso já avançou muito, né? Isso dito, o Brasil saiu de 50%, 60% de dívida bruta com a proporção do PIB para 80%, estamos a menos, um pouco 70%, alguma coisa, mas pelo andar da carruagem, daqui a uns 5 anos a gente vai estar lá em 85%, alguma coisa assim, que é alto, muito alto para um país emergente, que no caso do Brasil gera uma necessidade de colocação de dívida muito grande e uma dificuldade de você baixar o juro para além de um certo nível, né? Tem 2 limitações para o tamanho do juro neutro, né? Um tem o juro neutro do ponto de vista inflacionário per se, que assim, dadas as expectativas também estão influenciadas por uma perspectiva fiscal de médio prazo que a sociedade tem, dadas as diferentes expectativas que você tem para o comportamento da economia nos próximos anos, tem um certo juro real que é requerido para que a inflação fique mais ou menos perto da meta. Isso é uma das chamadas variáveis não observáveis em economia, que é o terror dos economistas. Isso, desemprego de equilíbrio, ninguém sabe. Botar para o equilíbrio. Economia é uma desgraça, né, gente? Porque economia não é que nem física, que você reproduz o mesmo experimento 500 vezes num ambiente controlado de laboratório, e aí você cria uma frequência relativa que se transforma numa distribuição de probabilidade. Isso acontece em economia porque cada um dos experimentos é diferente. As condições são diferentes, não pode ser uma ciência social. A sociedade é o experimento. Então, você tem essa questão, né? Eu acho que o juro neutro ele está relacionado a essas expectativas do ponto de vista de inflação. Tem uma outra equilíbrio de juros que você tem que respeitar, que é a diferença entre o seu juro e o juro
praticado nos países que têm moeda forte e que são boa. considerados os países mais estáveis do mundo. Meus alunos vêm com essas dúvidas. O que vai acontecer se você baixar muito o juro no Brasil e ele ficar muito perto do juro pago por Estados Unidos, Europa e tal? Muito provavelmente o câmbio vai depreciar, que aí você tem, do ponto de vista do câmbio, um novo preço de equilíbrio que deveria acontecer. Isso vai ter um impacto sobre a outra discussão do juro que eu tive, que é o câmbio depreciar, mesmo que o repasse hoje seja menor. Se ele deprecia muito, eu vou adicionar 1,5%, 2% na minha inflação e o Banco Central vai ter que trazer o juro para cima de novo para baixar. Então, mesmo às vezes o país não estando crescendo em poupança. Isso aí. Justamente porque eu tomei o risco de fazer essa redução muito grande, né? Então, assim, a gente tem limites aí para a redução do juro que estão muito ligados a essa questão fiscal. Por isso, os economistas têm tanto foco na questão fiscal. E voltando, eu fiz uma digressão aqui, eu estava falando, o Brasil aumentou a sua relação dívida-PIB, aumentou porque o Brasil, durante uns 25 anos, ele, com uma exceção no período do teto de gastos, ali, que foi aprovado pelo governo Temer, ele ficou até 21, porque em 22 o governo Bolsonaro já desrespeitou ele. Na verdade, 4 anos, né? 4 anos. Mas em 4 anos ele conseguiu reverter a trajetória de crescimento da dívida PIB, fazendo ela crescer. Então, descer. Então, assim, o que você fez desde o final dos anos 90, ainda no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula e no governo Dilma você perdeu o controle, é um modelo que, como eu trabalhei com gringo a vida inteira, eu conheço a expressão em inglês, né? Tax more to spend more, taxar mais para gastar mais. Isso pacificava a sociedade brasileira como expressa no Congresso e no governo, uma sociedade que gosta de gastar mais. Tudo bem, eu subia o imposto também. Isso é mais fácil quando a carga tributária saiu demais. Não, pois é isso. Lá no início, a carga tributária estava mais em 20% alto, por cento do PIB, que é alto para um país emergente, mas você ainda tinha como crescer. Isso foi acontecendo até ela chegar a 34% do PIB, né? Um terço. Que é muito perto do que é a média da OCDE, só que na OCDE você tem países desenvolvidos, né? Um país de bem-estar social está por aí, talvez mais. Isso, mais. Mas tudo bem. Na França é mais, é 40 e tal. Tá. Mas a média da OCDE é pouca coisa acima do Brasil, né? Então, assim, países desenvolvidos, eles podem taxar mais, eles têm estados os estados nacionais são mais eficientes, os serviços que são prestados são melhores, a diversificação da economia em geral faz com que você possa achar lugares onde taxar que não sejam que não dificultem tanto a atividade econômica naqueles setores e, portanto, você continue tendo investimento e tal. Em países emergentes é mais difícil. O Brasil até tem uma vantagem com relação a médios emergentes, como ele é uma economia geograficamente muito grande e é uma economia diversificada, você tem um pouco dessa diversidade que eu comentei dos países desenvolvidos. Se você vai no Chile, por exemplo, o Chile é um país que tem uma economia muito fortemente concentrada no setor mineiro, né? Setor de mineração. Então, quando você tem uma discussão, como você teve no ano passado, que você ia mudar a Constituição e, eventualmente, você ia... Já aumentou a taxação fortemente da mineração no Chile, mas você ia aumentar mais direito de propriedade, você ia discutir, o investimento simplesmente colapsa, né? Mas tudo só tem um lugar, né? E aí daqui a pouco você não consegue, na verdade cai a sua arrecadação, porque ou você consegue subir ela muito pouco. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Como o Brasil começou esse sistema de taxar mais para gastar mais lá atrás com um pouco menos de carga fiscal, isso foi acontecendo até que chegou num limite. E aí no governo Dilma teve uma série de outras coisas que levaram ao desequilíbrio, né? Mas ali ficou muito claro os limites desse modelo, né? Você teve esse período do teto de gastos que ajudou a diminuir a relação da PIB e você voltou de maneira bem mais controlada do que no governo Dilma a essa visão de gastar mais, de taxar mais para gastar mais. Por que eu digo de maneira muito mais controlada? Porque a proposta de arcabouço fiscal que foi feita e aprovada, ela é muito melhor do que simplesmente você deixar livre, né? Então, eu como economista adoraria eu gostaria de continuar a ter um teto de gastos com uma modificação
dentro do teto de gasto. O que aconteceu com o teto de gasto é que você estabeleceu uma regra para o teto, mas você tinha vários componentes dentro do orçamento que tinham a possibilidade de crescer mais rápido de um ano para outro do que o teto. Então você fez você achatou os gastos discricionários, péssimo para o investimento público, né? Ruim para o crescimento da produtividade, e você gerou um desconforto político monumental em todos os partidos. Então isso é uma coisa que o Paulo Guedes falava. Paulo às vezes gostava muito de fazer umas figuras assim, pois algumas não tinham tanto a ver, tinham outras que eram ótimas. Essa que ele fazia era muito boa. Em vez de quebrar o teto, em vez de furar o teto, vamos quebrar o piso. Essas coisas são o piso, né? De despesas obrigatórias e que tem, muitas delas, uma indexação automática, a inflação passada, e que foram fazendo esse achatamento do que você podia ter no gasto discricionário. Então você voltou a uma situação pior do que a do teto de gasto, mas não a pior que você poderia ter. Então você tem alguns limites. O Haddad conseguiu, o grande mérito dele, ele conseguiu discutir uma regra fiscal que tem teto. Ela tem um teto de crescimento real de despesa, e ela tem uma correção se você ultrapassar isso. Aí, o problema é o seguinte: se você transformar a meta na variável de ajuste, isso não adianta para nada. Né? Vamos chamar a meta. Cada vez que começa a apertar, o governo quiser trazer a meta para cima, não vai adiantar nada. Eu acho que tem uma vontade política de fazer isso. Eu acho que o presidente Lula voltou, na sua terceiro mandato, menos responsável fiscalmente do que ele foi nos anteriores. Voltou mais um estudante. Assim. Não sei, enfim, mas ele voltou claramente menos responsável do ponto de vista fiscal do que ele foi nos dois primeiros. E eu tenho visto ele com mais chance de fazer isso. Mas assim, as pessoas têm que entender que não é só a vontade do presidente, né? Tem o Congresso, o Congresso hoje no Brasil tem muito mais poder do que tinha. Tem o Ministério da Fazenda que tem feito oposição interna no governo a isso. De maneira competente, né? Conseguido de maneira competente, ele vai conseguindo ali. O ministro tem tido uma competência política muito grande para navegar e tentar achar aliados para ajudá-lo e tal. Então, assim, não acho que são favas contadas que você vai fazer isso. Acho que vai ser um governo, se Lula se reeleger, vão ser anos de uma sensação de ameaça ao fiscal todo o tempo, ao equilíbrio fiscal. Você acha que a tendência é ficar esse cabo de guerra? Acho esse cabo de guerra o tempo todo. Cabo de guerra. Porque é muito ruim para variáveis de mercado, né? Quer dizer, a curva de juros em geral ela fica inclinada, com uma inclinação maior quando isso acontece, porque mesmo que eu tenha uma inflação controlada agora, se eu acho que toda hora corre o risco do governo ficar tentando burlar a lei fiscal, e de cada 3 ou 4 que ele tentar, é capaz dele conseguir uma, ele fala, não, agora foi só essa, e a gente volta ou não sei o quê. Os agentes todos que fazem o preço de mercado, eles vão achar que a chance de que eu precise ter uma taxa de juros, que a política monetária precisa compensar no futuro, é maior, vai estar sempre ali. Então é ruim. Quando você modela investimento, eu já conversei com colegas, às vezes você modela cada um de um jeito e algumas variáveis são mais poderosas, mas tipicamente, sempre que eu modelei investimento, em juros de longo prazo é importante. Você pega assim, o juro do título de 10 anos, é muito importante para a decisão de investimento, ele explica muito do investimento agregado, então é ruim você ter isso. Eu acho que o governo ganharia muito em não ficar falando isso. Mesmo se ele mudasse em algum momento, ele não falar seria sensacional. Mas aí talvez entre um pouco, você falou lá no início, está falando, de alguma maneira, o governo é político, está fazendo um ativismo político, né? Anunciar para a sua banda que... Eu acho que isso é uma coisa muito distante da população. A população está preocupada, assim, quem vota não tem a mínima ideia de qual a importância da discussão sobre orçamento e tal. Tem uma vaga ideia, pode ter alguém que preste um pouquinho mais atenção política, é muito pouca gente quando você pega pesquisas qualitativas, muito pouca gente no noticiário político, ninguém se preocupa com isso. O cara sabe que se o governo está gastando muito, o cara faz uma analogia com a vida dele, se perder o controle aqui em casa é um problema e tal, vou ter que pedir dinheiro para a agiota, né? Mas é muito pouco.
muito pouco. Isso tem muito pouco impacto. Então eu não vejo muito o que o governo ganha com isso. Eu não sei. Eu me lembro de quando saiu uma pesquisa, 2 anos antes do Aécio colocar a candidatura dele, ele estava sondando, na época fizeram uma pesquisa, o PSDB fez uma pesquisa, parece que 8% da população brasileira conhecia o Aécio, 2 anos antes da... o Aécio, né? Só 8% das pessoas conhecem. Você tem hoje, quais são os políticos nacionalmente conhecidos? Júlio e Bolsonaro, você sempre tem 2. O Lula, e assim, o Lula, ele tá na política disputando a eleição presidencial há 35 anos. Isso aí. Primeiro foi 8-9. 35 anos. E ele já era um personagem político conhecido antes, né? Sim. Foi a primeira eleição direta, mas ele já era desde meados dos anos 80. Então ele está há 40 anos aí. Então o cara, quando começa, o Tarcísio, por exemplo, que é ventilado como possível candidato, numa próxima eleição, ele vai demorar um tempo a ser conhecido por mais. Como ele está em São Paulo, e a população é maior em São Paulo, pode ser que ele atinja mais rápido, mas... Demora. Eu concordo com você. André, tem um ponto que eu fico curioso, que é o seguinte. Aliás, fazer um comentário antes. Apesar de tudo, foi a primeira vez que o PT vota uma regra fiscal, hein? É verdade. Foi a primeira vez, né? Proposta por eles. Né? A primeira vez que o PT, a proposta, né, por ele, foi a primeira vez que o PT faz uma proposta de regra. A anterior, ela foi herdada do governo Fernando Henrique, né? Então o PT não teve que votar. Não, tipo assim, tô com isso aí, eu tenho que cumprir, né? Agora ele tomou a atitude de, eu propus uma regra, né? É um avanço já. Ele propôs uma regra e percebeu que tinha uma limitação no Congresso também para que a regra fosse soberbamente frouxa, né? Então não adiantaria mandar também uma regra. Por isso que eu digo, assim, os atores não é só o executivo, né? Também o Congresso é muito importante. O Congresso tem tido uma votação mais conservadora em algumas coisas mais relacionadas a costumes, mas também, eu acho, relacionada a uma visão de sociedade do tipo de que é bom, não a questão de... Essa coisa de economista, quem presta atenção é economista de mercado só, mas assim, uma visão de que é bom ter menos Estado me enchendo o saco e também me dando a possibilidade de empreender mais. Acho que a sociedade brasileira está ficando mais, querendo mais empreendimento. Essa discussão sobre o Uber e os entregadores foi muito isso. As próprias pesquisas foram feitas, né? Os próprios caras falaram assim, para de ficar regulando e eu vou perder o coisa aqui, eu quero ficar tranquilo fazendo minha entrega. Então tudo bem, quer me dar algum direitozinho a mais para eu ter um mínimo e tal, mas não regula esse negócio todo. Porque... É verdade, a sociedade brasileira mudou. Menos aquele negócio do menos Estado paternalista, né? Eu vou te dar uma previdência. Ela consegue perceber que tem alguma vantagem de ter um certo nível de proteção, mas excessivamente você perde outra vantagem, que é a possibilidade de empreender e tocar sua vida, né? Certo. Não, concordo. Deixa eu fazer uma pergunta, está caminhando aqui para o final, eu tenho uma curiosidade. Economistas, eu também sou economista, mas obviamente você tem uma carreira de economista, que eu não tenho. Economista tem muito apego às ideias, né? Por que às vezes coisas como a política da Dilma lá atrás, que deu errado, parece que, né? E até hoje as pessoas continuam assim, parece que o economista está ferrado às suas ideias. E parece que as ideias, às vezes, a gente consegue ver os fatos de um jeito diferente para encaixar no nosso modelo mental. Eu acho que a primeira coisa tem a ver... eu acho que tem uma diferença no Brasil, sobretudo, entre os economistas de esquerda e o restante dos economistas. Acho que os economistas de esquerda no Brasil, infelizmente, eu digo infelizmente, que seria muito melhor. A esquerda tem algumas ideias, não é o que eu professo, mas assim, tem algumas ideias que são boas, que foram boas adições ao debate ao longo dos anos, né? E quanto mais você puder testar essas ideias com métricas, melhor, porque você ganha, inclusive, um argumento muito importante para que essas ideias sejam implementadas. No Brasil, a esquerda, em geral, teve mais rejeição a métricas para suas ideias. Tá? Você testar as ideias, botar na hora? Ver o que aconteceu, fazer métrica, ver quando fez isso, o que aconteceu, né? Então, assim, os fatos são importantes e a única maneira que você tem de testar em economia é fazer econometria. Você vê os dados no passado e ver mais ou menos o que aconteceu, dado à luz de uma teoria econômica. Aí você pode ter pouco visões diferentes de teoria econômica. Mas tudo bem, eu tenho uma visão de teoria econômica, deixa eu testar aqui para ver se... E eu estou aberto aqui, às vezes pode ser que as ideias da esquerda serão testadas e mostrem que o que eu a princípio achava não é tão forte assim. Mas vamos testar as coisas.
A outra dificuldade é aquilo que eu falei, é uma ciência social, é uma ciência que é muito mais difícil você ter uma métrica que, assim, você não tem leis em economia, né? Não existe lei da gravidade em economia. Então, assim, a lei da gravidade não há discussão sobre a lei da gravidade. Né? Não há discussão. Não há discussão. Né? O que você teve foi Einstein dizendo que a lei da gravidade era a física para a Terra, que no espaço a física era diferente. Ok, né? Tá bom. Mas você não tem uma discussão sobre isso, né? Em economia você tem, né? Porque você nunca vai conseguir traduzir as coisas que são aparentemente regularidades, elas não vão virar leis, né? Então é um pouquinho, abre mais espaço para esse tipo de discussão. Agora, a nossa sociedade é uma sociedade muito atrasada do ponto de vista de estar aberta para testar as ideias em economia. Então, o Marcos Boa fala um negócio às vezes, que eu acho que ele tem completa, ele está certíssimo. Assim. O Brasil é um país que está muito atrasado nesse debate fiscal, porque em todos os lugares do mundo você tem diferença entre a direita e a esquerda em como é que você vai gastar. Em nenhum lugar do mundo, qual é a prioridade de alocação. Isso tem que ser mesmo alinhado a quem ganhou a eleição. Né? Senão isso é ato eleitoral, né? O cara está assim, chega lá e fala diferente. Agora, não há uma discussão sobre a necessidade de um certo equilíbrio fiscal. Você pode sair um pouquinho dele por um tempo, mas assim, você tem que ter um nível de equilíbrio fiscal razoável, que é que nem a história da sua casa, senão você vai pedir dinheiro para o agiota. Né? Você vai pagar caro no mercado para captar e tal. O Lisboa fala isso. No Brasil essa discussão ainda existe. Quer dizer, quase em nenhum lugar do mundo que essa discussão existe, mas assim, não é que ela existe no Brasil e existe em outros países emergentes. Assim, no Chile essa discussão não existe. O governo de esquerda lá, o Boric e tal, mas ele coloca lá um economista aqui, fala assim, tem que ter ajuste fiscal, vamos falar sobre a prioridade de alocação, vamos subir o imposto então, que a gente acha que tem que gastar mais nisso, se não tem dinheiro, tem que subir o imposto de sociedade. Se a sociedade achar que tem que subir o imposto para gastar naquele negócio a mais, ela vai votar no cara de novo, ou teria votado no referendo. É que o referendo na Constituição propuseram uma coisa muito diferente aí. Esquisito. Mas assim, tudo bem, isso é decisão da sociedade, mas um certo nível razoável de equilíbrio fiscal ele tem que existir no Brasil. Parece que as pessoas ainda acham que dá para... Parece um realismo fantástico, assim, né? Dá para viver sem equilíbrio, né? Não tem como. Tipo assim, eu tenho que gastar mais aqui, então gasta. Gasta. Né? Então gasta. Tem consequências isso. Não, o que você falou da taxa de juros é o tipo da coisa, né? Reclamar que o Banco Central põe a taxa de juros num ponto muito elevado, ao mesmo tempo continuar gastando, criando pressão na relação dívida-PIB, é um negócio meio... acelerando de um lado e freando do outro, e o freio desse lado acaba tendo que ser maior, porque eu estou acelerando muito do lado de cá, né? É uma discussão meio nonsense, né? Você falou, redinho fantástico, né? Meu amigo André, infelizmente, estamos acabando. Uma pena. É uma pena. Ficou alguma coisa faltando, meu cara? Não, acho que os principais conseguimos cobrir tudo? Então tá. Meu amigo, foi um prazer. Adorei a conversa. Obrigado a todos aí pela audiência. Gente, André Lodge, grande amigo, uma aula de economia. Vai ser obrigatório para os meus alunos, hein? Tá bom. Esse podcast. Valeu, gente. Abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.